Ninguém nasce com uma visão de mundo pronta. O que recebemos desde o primeiro contato com a realidade são pré-estruturas moldadas que nos ensinam o que pensar, antes mesmo de aprendermos a pensar. Ideias, valores e julgamentos chegam prontos, embalados pela família, pela escola, pela religião, pela cultura e, mais tarde, pela mídia. Aos poucos, essas referências se acumulam e passam a parecer naturais, quase biológicas. Crescemos acreditando que enxergar é o mesmo que repetir, que ter opinião é apenas escolher entre as opções já oferecidas, e que pensar significa concordar com quem fala com mais segurança. Assim, muitos passam a vida inteira sem perceber que grande parte do que deve, durante muito tempo, esse modelo funciona. Ele oferece pertencimento, direção e uma sensação confortável de certeza. Ter uma visão de mundo herdada evita conflitos internos e poupa esforço mental. No entanto, esse conforto cobra um preço silencioso. A dependência intelectual, quando tudo já vem explicado, não há necessidade de questionar. Quando todas as respostas estão prontas, a consciência permanece adormecida. Vive-se bem, mas vive-se raso. A construção da própria visão do mundo começa quando esse conforto se rompe. Raramente é um processo voluntário. Geralmente nasce um choque, uma perda que não se explica, uma injustiça que não se justifica, uma contradição evidente que desmonta narrativas antigas. Às vezes, surge uma pergunta simples que insiste em não calar. Nesse momento, o indivíduo percebe que algo não se sustenta mais. O chão que parecia firme começa a ceder, e é aí que começa o verdadeiro. Esse processo é silencioso e solitário. Não há aplausos para quem questiona, apenas estranhamento. Questionar é visto como ameaça, não como virtude. Quem sai da fila passa a incomodar os que continuam andando sem olhar ao redor. Construir uma visão própria significa desacelerar, observar e admitir que muitos seguidores não porque entendem, mas porque sempre foi assim. É nesse ponto que surge o isolamento intelectual. Você já não se encaixa totalmente, mas no início dói. E isso porque desmontar certezas é mais difícil do que aprender algo novo. Cada crença abandonada deixa um vazio temporário. E o vazio. A mente prefere uma explicação frágil a uma pergunta aberta. O desconhecido causa mais medo do que a mentira confortável. No entanto, é justamente nesse espaço vazio que a consciência começa a crescer. Não para substituir uma prisão por outra, mas para aprender a escolher com lucidez. O desconforto deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal de tear, construir a própria visão do mundo. Não significa negar tudo, nem adotar uma postura automática de oposição. Não é rebeldia cega, nem contradição por vaidade. Trata-se de um exercício contínuo de análise honesta, de separar o que foi imposto do que foi compreendido, de testar ideias contra a realidade, contra a lógica e contra a experiência. Aquilo que resiste ao questionamento permanece mais sólido. Aquilo que não resiste cai naturalmente. Não por ódio, não por revolta. Esse caminho exige responsabilidade. Quando alguém constrói uma visão própria do mundo, já não pode terceirizar completamente a culpa de suas escolhas. O ambiente influencia. A cultura molda. O sistema pressionado menos. Mas a decisão final passa a ter assinatura. É isso que pesa. A liberdade nunca foi leve. Ela exige assumir consequências, sustentar posições e conviver com a dúvida. Exige alinhar pensamento, palavra e ação. Muitos desistem, exatamente. Poucos aceitaram esse peso. É mais fácil viver com ideias emprestadas, opiniões prontas, indignações coletivas que vêm com um manual de uso. Pensar por conta própria exigência, silêncio em um mundo barulhento. Exige tempo em uma era apressada e exige coragem em uma sociedade que recompensa a reprodução e pune o questionamento. Coragem para ficar só quando necessário. Coragem para errar sem se esconder.
Coragem para mudar de ideia sem sentir vergonha, entendendo que evoluir não com o tempo, algo muda. A visão de mundo própria não se torna giratória, mas flexível. Não se apoia em certezas absolutas, mas em princípios conscientes. O indivíduo aprende a ouvir sem se submeter, a dialogar sem se dissolver e a discordar sem precisar destruir. Ele entende que pensar não é vencer debates, mas compreender melhor a realidade. Que a verdade não é um troféu, mas uma B no fim. Construir a própria visão do mundo não é sobre estar certo, é sobre estar consciente. É perceber que enxergar com os próprios olhos é mais importante do que ver longe através dos olhos dos outros. Quem passa por esse processo já não vive no automático, já não reage apenas por impulso, já não aceita qualquer narrativa sem exame.